Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aline por Elas. E hoje, novamente, nós contamos com a presença desse ilustre mestre do direito e também poeta, professor, eterno mestre, Robertini Salti. Seja bem-vindo, Salti. E hoje nós vamos abordar o tema sobre poesia. Salti, se apresente e fale um pouquinho pra gente de como você começou a escrever poesia, se tinha algum momento específico, uma inspiração que desencadeou seu interesse pela escrita poética, enfim, conte um pouquinho sobre a sua trajetória e eu já vi que você trouxe vários livros aqui. Conta pra gente como é que foi que iniciou, quais as obras aí que você publicou, enfim. Obrigado, Aline. Você novamente oportuniza que a gente possa se expressar nesse mundo das expressões. E este é um momento importante também para mim, que é a questão da poesia. A poesia, para mim, ela tem um sentido muito extenso, mais extenso do que a gente possa imaginar. Para muitos, a poesia é inútil, mas já os gregos diziam que a poesia é algo importante da realidade e a poesia também é útil, porque a poesia é a palavra. Então a poesia para mim é o surgir da palavra dentro da gente para uma relação exterior. É o diálogo entre o interior e o exterior através da palavra. Então a composição por palavras é a expressão de um diálogo permanente entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente sonha, junto com esse diálogo realidade interior e realidade exterior. Mas a tua pergunta é, em que momento? Exatamente, em que momento, qual foi a tua inspiração que desencadeou o seu interesse pela escrita poética? Desde pequeno, e na outra entrevista eu falei de que os franciscanos, porque eu estive no colégio franciscano, me inspiraram essa relação com a natureza física, mas também a natureza transcendental e a natureza humana. E isto me provocou e continua a provocar essa vontade de dizer pela palavra algo que possa ser relativamente importante para quem ouve essa conexão de palavras na forma de poesia. Pode ser em prosa, pode ser poesia. Eu gosto muito da poesia. Escrevo prosa também, mas a poesia é importante porque ela é sintética, ela é dinâmica e ela é reveladora. E o momento talvez importante em que eu começo a escrever a poesia mesmo foi Florianópolis, quando eu frequentei a Universidade Federal de Santa Catarina e comecei a descobrir no mar, na terra, nas pessoas, nos costumes, a vontade de escrever. E lá ganhei até um prêmio, não na poesia, mas no conto, chamado O Negrinho, um prêmio do concurso catarinense, e aquilo me motivou muito a continuar a escrever, tanto contos como crônica, mas principalmente poemas. Pode nos descrever esse processo criativo? Como você passa da ideia inicial ao poema finalizado? Eu tinha um amigo chamado Geraldo Luz e também outro amigo chamado Wilson Nascimento e também muitas conversas com o próprio poeta Lindolfo Bell e outros poetas. E eu descobri de que a poesia, ela é algo que nasce como uma semente dentro da gente. E a gente fica agoniado em querer expressar isso, mas de que forma? A criança tem várias formas de se expressar. O poeta há que descobrir qual a forma, qual a palavra, o tom que ele coloca para fora nesse sentir. É uma agonia que a gente sente por dentro para dizer alguma verdade. Ou como diz a Marilena Chauí na filosofia, uma atitude positiva, uma atitude negativa, mas eu descobri que o meu poema nasce por uma atitude crítica. E isto Marilena
Chauí fala na filosofia atitude positiva, atitude negativa e atitude crítica, o perguntar das coisas. É uma eterna questão de dar resposta a perguntas. E quais são os maiores desafios que você enfrentou ou enfrenta para escrever poesias? E como você consegue superar? O desafio é essa compenetração dentro dessa parafernália do cotidiano, das dificuldades, dos problemas, das relações conflituosas. E essa questão entre ficar em silêncio ou escrever dentro do silêncio para poder depois ler a própria palavra escrita, se ela tem ou não tem sentido com a realidade exterior. E o meu poema, se não tiver significação, como diz Saussure, com o outro, a minha palavra é vazia. O poema é vazio. O poema só cresce quando a gente consegue fazer com que ela entre também na consciência da outra pessoa, do outro ser humano, que vive talvez o sonho dessa realidade, a realidade dessa realidade, a vivência dessa vivência que as palavras poéticas se expressaram. E há temas específicos que você frequentemente explora em seus poemas? E qual é a importância desses temas para você? O tema, talvez, que profundamente está dentro de mim, é o tema do ser humano. É a realidade do ser humano. É a conexão do ser humano em suas diversidades, em suas dificuldades, em suas vivências. É esse diálogo permanente entre eu questionar, tentar respostas, tentar soluções, tentar propostas, tentar uma cultura diversa da que existe ou dentro da cultura que existe para revelar efetivamente e permanentemente o som da poesia como uma verdade social. E como você escolhe a forma e o estilo de um poema? Existe algum estilo que você prefere e por quê? Existem várias formas de você escrever o poema. Existe o soneto, existem outras formas de você compor o poema. Eu me revolto sobre as formas extremamente fixas. Eu gosto da forma de escrever livre. Versos livres, frases livres e que possa efetivamente dar sentido ao conteúdo da palavra. Então, hoje eu participo de um movimento em Minas Gerais, que é da Andréa Donadon Leal, em que ela, o esposo e um grupo em Mariana, onde aconteceu aquela catástrofe, criaram uma forma de poema chamada aldravia. O que é uma aldravia? Aldrava é aquele objeto que a gente bate nas portas antigamente, quando a gente visitava alguém, isso é uma aldrava. Então, a aldravia é um poema escrito com 6 palavras e que são toques na porta para abrir a tua mente a significação dessas 6 palavras. E elas também, a Andréa Donadon Leal e outros, posição dela, a Quintas. Quintas é um poema, a forma de poema escrito em 9 palavras, não é isso? Com ritmo da última palavra, com a segunda palavra do segundo verso. É algo interessante. Eu vou deixar até essas obras contigo, para que você possa ler o que é uma aldravia, o que é uma quinta. Eu escrevo mais livremente. Eu gosto de escrevo aldravias, escrevo quintas, porque participo desse movimento todos os anos, mas escrevo na liberdade de escrever, não importa qual forma. Ah, que maravilha. E como você recebe e percebe a recepção do seu trabalho pelo público? Há alguma resposta que te surpreendeu ou que te inspirou de alguma forma? Quando a gente escreve num primeiro plano para compor o desejo, a angústia da gente dar uma resposta para a gente mesmo. Quando a gente escreve em resposta da agonia, da vontade de a gente dar respostas para a gente mesmo. Agora,
quando a gente publica isto que a gente escreve e conversa com a gente mesmo no interior da gente, é que a gente vai perceber que muitas pessoas gostariam de escrever o que a gente escreveu porque elas sentem o que a gente sentiu. Elas vivem a realidade que a gente vive. Elas sonham a realidade que a gente sonha. Então, há reflexo e há respostas, sim. Tem uma resposta que me surpreendeu. E qual seria essa resposta? Essa resposta, eu inclusive coloquei num livro que eu publiquei, Circo Aparente da Vida Real, que eu publiquei depois desse livro, Ao Silêncio da Luz, e eu resolvi remeter esse livro, Ao Silêncio da Luz, a um poeta muito conhecido chamado Carlos Drummond de Andrade. E ele recebeu o livro e ele me respondeu. E no livro seguinte, eu publiquei a pequena carta importantíssima dele. Escreve ele o seguinte, em resposta à minha carta e ao livro. Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1987. Prezado Roberto de Lissaldi, muito obrigado pelo oferecimento do seu livro Ao Silêncio da Luz, em que desenvolve uma poesia preocupada com as indagações do ser e do mundo. Sou grato ainda ao seu carinhoso interesse pela minha saúde, diz Drummond, já agora restabelecida ao limite em que os octogenários podem gostar de boa forma. Um abraço cordial e toda a simpatia de Carlos Drummond de Andrade. Esta carta me surpreendeu, além de outras cartas de Celestino Chaquet, de outros autores, carta até do próprio poeta Lindolfo Bell, né? O Dizeres de Wilson Nascimento, Braulio Schlegel, vários poetas que eu conheço, e a reação de muitos meus estudantes, pessoas amigas, comunidades que eu desconhecia, que dão respostas e gostam dos poemas quando elas também dizem respeito aos seus poemas interiores, mas que eles não publicam. Eles não publicam. E você acredita que a poesia pode ser uma ferramenta de mudança social? Não só acredito, como acredito. A poesia, no dizer dos gregos, ela é útil, ela é importante, ela é, digamos assim, como diz o próprio Aristóteles, não me lembro se foi Aristóteles ou Platão, ela é, digamos assim, uma resposta à admiração que a gente tem pela realidade que aí está. Então ela pode mudar. Eu recebo depoimentos que me dizem o seguinte: depois de eu ter lido o teu poema, eu mudei a forma de eu pensar sobre o poema que estava dentro de mim e que eu nunca escrevi. A poesia pode transformar inclusive uma guerra numa paz. Quantos autores, quantos poetas que foram sacrificados ou foram elogiados, mas que também conseguiram transformar mentalidades no mundo inteiro. E até mesmo disfarçar uma forma de comunicar suas épocas e umas críticas que contavam-se não só a história, o conhecimento. Muitos conhecimentos da antiguidade da filosofia foram transpassados de gerações em gerações através da poesia. Da poesia. E você está trabalhando em algum projeto atual e pode nos dar umas prévias do que está por vir ou estão por vir? Eu escrevo atualmente, como eu estou aposentado da universidade, aposentado dos meus trabalhos, a poesia passou a ser, digamos assim, a minha atividade importantíssima dentro dos cuidados que eu tenho dentro do lar, com a hemodiálise da minha esposa e a dedicação àqueles a quem eu amo. Mas a poesia, ela é o meu dia a dia, o meu cotidiano. Então, o meu grande projeto
é o projeto simplesmente de, no cotidiano, a partir do cotidiano, não deixar morrer dentro de mim o que eu chamo de poesia, que é essa comunhão da palavra interior com a palavra exterior para formar uma transformação, se possível, social, cultural, nesses termos. Então, meu projeto. E eu tenho 2 amigos, Edna Maria Budzinski, que é uma socióloga, e Davi Felipe, que é um geógrafo. Os 2 se propuseram a salvar todos os meus poemas, a compor arquivo de todos os meus poemas, para que amanhã depois eu possa lançar os livros numa sequência poética. Eles compõem esse arquivo desde 2016, 17, 2018, 2019, até os poemas atuais de 2024. Tenho mais de 200 poemas já escritos e arquivados, prontos para lançar. Só que a grande dificuldade é você lançar, porque a obra é cara e se não tiver uma editora que publique, os poemas ficarão sem publicar. Mas hoje, com essa questão virtual, talvez seja mais fácil a gente criar uma página para lançar os poemas, independente do livro escrito. Eu gosto muito de publicar o livro palpável, em folhas, mas nós estamos numa era virtual. Importantíssimo, talvez, poder publicar esses de forma mais digital. de 200 em forma digital. Que é uma facilidade Isto hoje para muita gente. Muita gente. E não há muita dificuldade para fazer esse tipo de publicação. É um processo que eu estou pensando, é um processo que eu estou dialogando, inclusive com você própria. Você já me deu várias propostas, fez várias, digamos assim, insinuações de como que eu possa trabalhar sem ser dinossauro e publicar os meus poemas virtualmente. Exatamente, Obrigado. A gente está conversando sobre isso. E Salty, poderia ler um poema pra gente de algum livro que você já publicou? Quero ler. No livro Habitat 2000, que é o livro que eu faço uma ligação entre a realidade, digamos assim, e a questão mais cômica do pensar, eu escrevi um poema assim: Praça Especial da Cultura. Isso foi no ano de... Deixa eu ver aqui. 1989. Praça Especial da Cultura. Estaciono meu veículo, desembarco na plataforma 4 da estação norte de Plutão. Coincidência do incrível relâmpago encontro. Hitler, fortemente escoltado pela milícia romana, conversa com Elvis Presley. Spinoza brinca de dardo na roda de Kennedy. Drummond e Lorca, Goethe e Tolstói saboreiam deliciosa manga no Éden, Jardim 2 da Estação 4. Vinícius negocia Vênus com Sócrates. Te dou a garota de Ipanema. Sento-me ao bar jato, doido por gole de cerveja com Portinari. Bar da mente. Cumpro a tarefa, me despeço do formal e abraço a onipresença. No bar, o limite da fronteira inexiste. Que maravilhoso! E Salty, que conselho você daria para aqueles que estão começando a escrever poesia? O conselho que eu dou: esqueça qualquer realidade crítica que fazem sobre você escrever poemas. Porque muitas pessoas materialistas dizem que escrever poema é coisa nenhuma.
Escreva o que você sente. Acredite no que você sente. Queira o que você quer. Depois que você acreditou, que você quer e que você publica o que você escreveu, é que você vai sentir o quanto é importante você fazer acontecer o que está dentro de você. Não vá atrás de falsos elogios, de falsas verdades, daqueles que são incrédulos no que se chama uma coisa poesia. Faça explodir o teu eu e escreva, porque a tua escrita pode fazer diferença. Que conselho! Olha, tem mais algum poema, Salty, que você gostaria de ler pra gente, para os nossos telespectadores? Tem um poema que você deve se lembrar, porque eu remeti para uma pessoa que eu gosto muito, amo muito, aprecio muito e tenho profundo respeito. Essa pessoa é você. E eu escrevi este poema em 2024 para você. Nos espaços terras, o poema se chama Poema Aline Votre Tempo, 2024. Nos espaços terras, somos pessoas, jamais aços frios, máquinas, ferros ou virtuais. Nem ferramentas de desejos corpos apenas momentais. Nos momentos vivências, pessoas são pessoas, jamais horas certas. Dias, horários, lugar, trabalho, hora, instrumentos do poder. Então que a poesia existir, diálogo com Aline Votre, mulher século esta mulher, descobre signo, sensação, tempo. E Aline Votre, assim advogada, assim mãe, assim amiga, assim filosofia, assim mulher, assim convívio, apenas exige das pessoas, de pessoas, dela mesmo, tempo para o seu tempo dizer. Maravilhoso, adorei, obrigada. E esse poema, assim como os outros que a gente tem trocado pelas semanas de taças de vinhos pela madrugada, sim, e livros de filosofia e você livros de poemas, eu espero que a gente consiga publicar aí futuramente, em um futuro bem breve. Sim. E é isso, eu agradeço imensamente, Salty, por você ter compartilhado com a gente essa sabedoria sobre a poesia e deixo o convite para você participar futuramente com outras obras e trazer novos poemas do que você já está escrevendo antes mesmo de publicar. E se você gostaria de deixar um recado para quem está nos acompanhando, para quem está seguindo, onde eles devem procurar suas obras, quantas obras aí você deixou no mercado, enfim, deixa o recado aí para os nossos seguidores. Poemas, os livros que eu publico, cada livro que eu publico, eu remeto para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então lá no arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro estão todos os livros que eu publiquei. E quando eu publico, as editoras que publicaram meus livros até hoje, elas têm um problema que não é um problema é uma questão de distribuição. Ou você tem uma grande editora que distribui teus livros, ou a maioria dos meus livros são livros publicados pelo próprio autor. Então, difícil de divulgar. Então, publico meus livros e dou meus livros. Então, tem livros do sebo, tem livro em livrarias, a biblioteca da universidade tem os livros, biblioteca pública. Então, nesses locais, você encontra meus livros. Ou em pessoas que receberam o livro em lançamentos que eu fiz. Eu fiz a maioria dos lançamentos publicamente para a imprensa
para divulgar a existência do livro. Mas a maioria deles já estão esgotados e agora a questão é ter novas publicações. E o conselho que eu deixo é, antes de criticar a poesia, leia a poesia. Maravilhoso. Obrigado. Obrigada, Salty. Então é isso, ficamos por aqui com mais um episódio do nosso podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, e em breve trazemos novas novidades aí em relação também ao tema poesia. Obrigada e até a próxima.